Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que foi com a tarefa de ontem, de antes de ontem, tá tudo tranquilo? Pessoal, eu tô sentindo falta de muitos alunos que não estão mandando a tarefa para mim corrigir, tá? Se você tá tendo alguma dificuldade, fala comigo no zap para eu dar uma ajudinha. É importante que o livro esteja todo corrigido, as tarefas corrigidas, porque na hora da gente fazer a prova, vai ficar fácil para estudar, tá bom? E se tiver dúvida, me chama, ok? Vamos fazer a oração e vamos recitar o versículo antes de começar a aula de hoje, combinado? Então vamos lá, pega a tua apostila, página 156. Hoje a nossa aula é de história, tá certo? Então vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos falando sobre o governo de Getúlio Vargas, né? Ou governo Vargas. Ele está agora no terceiro mandato, né? O seu terceiro governo. E esse período ficou conhecido como Estado Novo. Nós vimos que foi uma ditadura, né? Ele impunha as leis e todas as pessoas, a população deveria seguir as leis, né? E hoje a gente vai ver algumas causas, né, dessa lei, desse sistema de governo de Vargas, tá? Houve muita censura e repressão. Isso quer dizer que as pessoas foram perseguidas, presas e torturadas. Por isso o título do nosso capítulo aqui, Calar e Reprimir. Foi assim o governo de Getúlio Vargas. Então vamos dar uma olhadinha nas fotos que ela explica bem melhor essa situação. Veja a primeira foto aqui. Os policiais invadiram um jornal em São Paulo. Essa foto é de 1940. E naquela época, os meios de comunicação eles foram censurados pelo governo de Getúlio Vargas. Acabou a liberdade de imprensa. Eles não podiam falar nem divulgar ideias que fosse contrária ao governo dele, certo? Eles só poderiam divulgar ideias e imagens positivas do Estado Novo e do presidente. Até foi criado aí um setor, um departamento que fazia esse tipo de propaganda, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, tá? Olha essa primeira foto aqui. Vamos para a próxima. Pessoas eram torturadas, tá? Durante o Estado Novo, o governo perseguiu, prendeu, torturou as pessoas que não concordavam com as ideias e com as medidas tomadas por Getúlio Vargas. Não era permitido nem discordar e nem fazer manifestação contrária ao governo. Em 1936, o governo de Getúlio Vargas, ele interrogou Luiz Carlos Prestes, que participava de um movimento contra o governante. Então, tá aqui, ele foi torturado, ele foi perseguido, entendeu? Houve uma repressão muito grande com as pessoas que eram contrárias ao governo de Vargas. Olha essa outra foto aqui, ó. Houve um controle dos sindicatos. Lembra que a gente aprendeu que é sindicato? Né? É um órgão que ele luta pelos direitos, né, de um tipo de trabalhador. E nessa época tinha muitos sindicatos. Começaram a surgir os sindicatos, né? Essa foto aqui é de 1930. Então, o Getúlio Vargas, ele tomou umas medidas para controlar. Então, todas as lideranças dos sindicatos eram escolhidas, que antes eram escolhidas pelos trabalhadores, agora era indicado por ele, pelo governo. E os trabalhadores foram proibidos de fazer greve, que era um direito que eles já tinham adquirido, né? Ele começou a boicotar também a greve e o posicionamento das pessoas, dos trabalhadores, né, controlando o sindicato. Foi bem complicado, né, pessoal? Página 157. Essa foto aqui, ó. És brasileiro? Sentes amor pela tua pátria? Então esforça-te para falar em público ou no lar o nosso idioma. Olha que absurdo isso aqui, ó. Já pensou a gente morar aqui e não poder falar nenhum outro idioma? Pois é, foi isso que aconteceu na época do Estado Novo. Era proibido na escola, em qualquer outro lugar, ensinar um outro idioma que não fosse a língua portuguesa. Já pensou? E outra, em 1939 foi decretada uma lei que proibia qualquer imigrante de falar o seu idioma aqui no Brasil.
Gente, que absurdo, né? Mas é isso que aconteceu, ok? Aqui você vai ter uma outra imagem, é uma propaganda, né, de Getúlio Vargas, feita lá pelo aquele Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para tentar colocar ele como um bom governante, né, que ele lutava pelas classes, todas as classes sociais, principalmente os trabalhadores. Então aqui, ó, de acordo com essa foto, aqui com essa imagem, você vai ter aqui as perguntinhas, ok? Um exercício para fazer. Continuando. Pessoal, esse aqui, ó, você vai precisar do teu livrinho de material de apoio, tá? Você vai usar uma imagem que tem no teu livro para poder responder essas questões. Essa é na folha 12 do teu material de apoio. E a imagem é essa aqui, ó. A parte de cima, tá, pessoal? Então, é como se fosse aí, ó, um perfil, né, de uma rede social. Daí tem ali, ó, o nome da Márcia Matos, como se ela fosse uma pessoa, né, política. Tem aqui algumas informações, como se fosse um perfil, tá? Parece o Facebook ali, ó. Você vai usar essa imagem aqui, ó, para poder responder as atividades da página 158, tá? São alguns exercícios aqui, tá bom? Que aqui tá mostrando um pouquinho sobre as estratégias de comunicação, né? Na época de Vargas não existia a internet, né? Então ele tinha outros meios para poder promover o trabalho, né? Para poder colocar para as pessoas uma imagem positiva, né? Do governo dele. Mas aqui você vai fazer um pouquinho de análise com esse perfil que você tem na folha 12 do teu material de apoio, tá certo? Continuando, página 159. Divulgar a imagem de Vargas. Hoje em dia, os políticos utilizam as redes sociais para divulgar suas ideias. Mas e na época de Vargas, né? Não tinha internet. A propaganda era feita por cartazes, jornais, material de escola, até no material de escola entrava. E rádio principalmente, que era o meio de comunicação mais utilizado nessa época. A propaganda, ela tentava mostrar uma imagem mais positiva do presidente. Ele mesmo sendo autoritário, tomando todas essas medidas contra os trabalhadores, o DIP tentava passar para a população que ele era um grande governante, tá vendo? Então aqui você vai ter essa explicação. Aqui você tem uma atividade que pode responder no seu caderninho, tá? Lembra de mandar foto para mim quando você terminar, tá bom? Vira página 160. Esse é o zoom cultural. A gente vai se aprofundar um pouquinho sobre a propaganda. Então, propaganda na TV, propaganda no jornal, revista, internet, elas são importantes para vender e construir a imagem positiva de qualquer produto, né? E aqui você vai ler um pouquinho sobre isso. Veja que são propagandas, ó, bem antigas. Essa aqui é de 1946. Essa daqui para vender cigarros, ó, em 1930, né? Esses cartazes aqui, ou eles estavam espalhados pela cidade, ou eles eram passavam na televisão, né? Às vezes os anúncios eram feitos via rádio, tá? Você vai ler o texto que vai falar um pouquinho sobre como essas imagens ajudavam na venda dos produtos, né? Aqui na página 161 ainda tem mais duas imagens. Você vai analisar e vai responder aqui, ok? Se não tiver espaço, você pode fazer no seu caderno. Se for oralmente, só tente compreender o que ele está perguntando, ok? E a aula é essa, tá bom? Estou à disposição, se tiver qualquer dúvida, me chama, tá certo? E eu vou depois postar um vídeo também, dando uma explicaçãozinha um pouquinho melhor sobre como utilizar o material de apoio de matemática. Eu sei que na aula passada ainda ficou algumas dúvidas, tá certo? Mas já eu posto lá para vocês. Boa aula, bom estudo e qualquer coisa é só chamar. Beijo, tchau, tchau.